Evelyn chamará os pais para conversar e avisará que pretende contar toda a verdade sobre Isis para o Tomás. Lady, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fala: De qual verdade você está falando? Eu posso saber? A moça olha para a mãe e responde: Do fato do Guga, seu pai dele. Eu acho que é justo que o Tomás saiba a verdade. Lady, sem pensar duas vezes, grita: Você nem pense em fazer uma coisa dessa. O Tomás nunca poderá saber disso. Evelyn estranha e questiona: Mas por que o Tomás não pode saber quem é o verdadeiro pai dele? Afinal de contas, ele já sabe que não é filho do Henrique. Lady pensa um pouco e diz: Acontece que isso é a única coisa que eu tenho contra a Isis. E enquanto eu tiver essa carta na manga, ela terá que continuar me dando o que eu pedi. Evelyn, ao escutar aquilo, fala: A senhora só pensa em si mesma. Será possível que a única coisa com que você se importa é dinheiro? A ex-empregada responde: É claro que eu me importo com dinheiro. Eu não nasci em um berço de ouro e não vou jogar a minha galinha de ovos de ouro pela janela por causa de consciência pesada. Evelyn olha para o Shirley e pergunta: E você, pai? Acha justo que a Berta continue sendo enganada? O ex-motorista encara a filha e concorda com ela. Lady fica com mais raiva ainda e chama os dois de burros. Shirley olha para a ex e fala: Eu acho que a Berta e o Tomás merecem saber a verdade. Eles não podem continuar sendo enganados pela Isis. Os três, então, começam a discutir de forma mais acalorada. Enquanto isso, Tomás irá se aproximar de sua casa e do lado de fora ele escuta os gritos. Já a Lady encara a filha e o ex-marido e grita: Vocês não podem contar nada para o Tomás, entenderam? Ele nunca poderá saber da verdade. O rapaz entra naquele instante e pergunta: E o que eu não posso saber? O que é que vocês estão me escondendo? Lady fica pálida de medo e Shirley também fica calado. Tomás pergunta novamente: E digam, de que verdade vocês estão falando? Lady pensa rápido e responde: Não é nada demais. É coisa da nossa família. Inclusive, eu e o Shirley já estávamos de saída. O casal de pilantra então sai logo em seguida. E Tomás, ao pegar o filho para acalmar, ele se aproxima de sua mulher e pergunta: E então, Evelyn, você não vai me dizer o que vocês estavam escondendo? Que verdade é essa que eu não posso saber? Evelyn pensa um pouco e diz: Não é nada demais. Você não precisa se preocupar. O rapaz irá insistir. E mesmo Evelyn se recusando a responder, ele chega a uma conclusão e fala: Esse segredo tem a ver com a minha mãe, não é mesmo? Eu aposto que é algo que a tua mãe sabe e ainda deve estar usando para chantagear a minha. Evelyn fica calada e Tomás percebe pelo silêncio da garota que ele tinha razão. A moça, no entanto, pede para que o marido se acalme. E Tomás a encara e questiona: Sabe o que eu não consigo entender? É o que a Lady ainda usa para chantagear a minha mãe. Afinal de contas, todo mundo já sabe que eu não sou neto da Berta. Então, deve ter alguma outra coisa. E eu tenho para mim que você e a tua mãe sabem quem é o meu verdadeiro pai. O silêncio de Evelyn deixa bem claro para Tomás que a garota sabia de muito mais do que estava falando. E o rapaz a encara e avisa: Pois amanhã eu vou bem cedo falar com a minha mãe e ela terá que me contar
toda a verdade. Evelyn fica assustada e pede ao seu amado para não fazer aquilo. No entanto, a curiosidade dele e a vontade de saber quem era o seu verdadeiro pai eram tão grande que o faz ignorar completamente as palavras da garota. E no dia seguinte, bem cedo, ele vai até a mansão de sua avó. E ao entrar, ele dá de cara com sua mãe. Mas antes que a loira pudesse falar alguma coisa, Tomás se aproxima e fala: Eu vim aqui porque eu quero ouvir da tua boca o nome do meu verdadeiro pai. Isis, ao escutar aquilo, arregala os olhos e responde: Mas do que você está falando? Você sabe muito bem que o teu pai é e sempre foi o Henrique. Tomás a encara e responde: Eu estou falando do meu pai de sangue. Me diga, quem é ele? Isis fingirá estar ofendida e avisa: Para mim, o teu único pai será o Henrique. E não me faça mais perguntas como essa. O rapaz, no entanto, insiste. E Isis continua afirmando que nunca irá revelar o nome do pai de Tomás. A loira, no entanto, deixará escapar que foi um antigo caso dela, um pobre coitado que trabalhava para Berta antes dela conhecer o Henrique. E naquele momento, a empresária chegará. E ao escutar os gritos e a discussão, ela pergunta: Mas o que está acontecendo aqui? Eu posso saber? Isis olha para a sogra e avisa: Não está acontecendo nada, dona Berta. É só o Tomás, que está revoltado como sempre. Mas a nossa conversa já terminou. Berta se aproxima do sobrinho e pede para que ele explique tudo. E o rapaz soltará: Eu quero que a minha mãe me diga o nome do meu verdadeiro pai. A empresária o encara e questiona: Mas por que você quer saber uma coisa dessa? Para mim, você sempre será o meu neto, o filho do meu Henrique. E além do mais, é capaz que a Isis nem mesmo saiba ou se lembre do nome do teu verdadeiro pai. A loira se dirá se ofender com aquele comentário. E Tomás toma a palavra e avisa: Ela sabe sim quem é ele. Ela até deixou escapar que o meu verdadeiro pai já trabalhou para a senhora no passado. Berta fica confusa e após pensar um pouco, ela fala: Agora, pensando melhor, faz todo sentido. Só pode ser isso. Então o pai do Tomás é o... Mas antes que ela terminasse de falar, a empresária sentirá uma forte dor no coração e será levada às pressas para o hospital. Fátima então comunicará a Tomás e Isis: Eu acabei de receber notícias do hospital e a Berta está melhor, mas terá que passar a noite internada. Tomás, sem pensar duas vezes, diz: Eu vou até lá agora mesmo para ver se está tudo bem com a minha avó. Fátima o impede e explica: Os médicos sedaram ela e ela provavelmente vai dormir até amanhã de manhã. É melhor deixarmos ela descansar. Tomás, ao escutar aquilo, ele olha para a mãe e avisa: A senhora teve sorte hoje, mas aparentemente a minha avó já sabe quem é o meu pai. E assim que ela se recuperar, ela vai revelar o seu verdadeiro nome. Já Fátima, sem saber o que estava acontecendo, ela diz: Bem, eu acho melhor eu passar a noite com a dona Berta, para caso ela precise de alguma coisa. Isis a impede e afirma: Eu faço questão de estar ao lado da minha sogra. Essa é a minha obrigação. Já Tomás a encara e fala: Só pode ser muito peso na consciência.
Você acha mesmo que a minha avó vai te perdoar apenas porque você passou uma noite no hospital com ela? Isis escuta tudo calada. E Tomás, após falar aquilo, o rapaz sai, junto de Fátima. E Isis, sozinha, fica preocupada e fala consigo mesma: eu não posso deixar que aquela velha se recupere. Se ela abrir a boca, eu estou ferrada. E momentos depois, Tomás chegará em casa e, preocupado, ele fala para sua mulher: foi muito estranho. Foi só a minha avó. Descobri que o meu verdadeiro pai já trabalhou para ela, que ela ficou totalmente estranha e passou mal. Ela teve um infarto. Evelyn fica preocupada e pergunta: e você acha que a tua avó sabe quem é o teu pai? Tomás a encara e responde: eu tenho certeza que naquele momento ela se lembrou de alguma coisa, e seja lá o que tenha sido, fez com que ela tivesse um ataque do coração. E naquele momento, Shirley chega e diz: eu fiquei sabendo do que aconteceu com a tua avó, Tomás. Ela está bem? O rapaz o encara e responde: a minha avó teve um ataque do coração, mas ela já está se recuperando. O ex-motorista olha para o rapaz e pergunta: e como isso foi acontecer? O que causou esse infarto na Berta? Tomás então começa a contar tudo o que tinha acontecido. E Shirley, ao escutar aquilo, ele fala: então, a tua avó já sabe quem é o teu pai? O rapaz responde: provavelmente sim, mas ela ainda não teve tempo de me falar o nome dele. Porém, amanhã eu vou descobrir quem ele é. Shirley, preocupado com sua amada, ele questiona: mas a Berta ficou sozinha no hospital? Tomás o encara e avisa: não, a minha mãe está com ela. Eu não pude porque tinha que trabalhar. Mas, estranhamente, a minha mãe se ofereceu para passar a noite com a minha avó. Talvez seja peso de consciência. Shirley e Evelyn, ao escutar aquilo, regalam os olhos. E o ex-motorista, sem falar uma palavra, ele sai dali e vai em direção do hospital. Tomás fica sem entender nada e pergunta a Evelyn: mas o que será que deu no Shirley? A moça, preocupada, ela olha para o marido e alerta: você não deveria ter deixado a tua avó sozinha com a tua mãe. A Isis é uma mulher perigosa. O rapaz pedirá uma explicação e a moça dirá que ele não tem tempo para isso e manda: vai atrás do meu pai. Você tem que ajudar ele a entrar no quarto da tua avó antes que seja tarde demais, porque eu tenho certeza que se ele chegar sozinho naquele hospital, não irão deixar ele entrar. Tomás, mesmo sem entender o que estivesse acontecendo, ele sai correndo atrás de Shirley. Enquanto isso, no hospital, Isis se aproximará da dona Berta e fala: agora eu acabo com você, antes que você abra tua boca. Berta irá se acordar naquele momento, e ao escutar o que Isis tinha acabado de falar, ela pergunta: mas o que está acontecendo aqui? O que você está pensando em fazer? Isis, ao ver a sogra acordada, ela avisa: não importa mais se você já acordou. Eu vou acabar com você, sua velha, e vai ser agora. Berta tentará gritar, pedindo ajuda, mas Isis fala: não adianta gritar. Eu paguei uma das enfermeiras e não tem ninguém aqui perto que vai te escutar. Você está no quarto mais isolado desse hospital. A empresária, se sentindo muito fraca,
ficará completamente apavorada. E Isis começa a se aproximar cada vez mais da sogra. Mas para a sorte da ricaça, Shirley e Tomás chegam bem na hora e o ex-motorista grita: "Se afaste da Berta! Eu sabia que você ia tentar alguma besteira." Isis, ao ver o filho e Shirley, ela fica assustada. Berta olha para os dois e avisa: "A Isis ficou louca. Ela queria me eliminar. Provavelmente ela estava com medo. Ela sabe que eu já descobri quem é o verdadeiro pai do Tomás." O rapaz estranha e pergunta: "Mas como assim? Por que a minha mãe ficaria com tanto medo a ponto de tentar fazer uma coisa dessa?" Berta então revela: "A Isis tem medo porque o teu pai, Tomás, é o Guga, um antigo funcionário, o homem que tirou a vida do teu pai. E agora eu tenho certeza que a Isis também o ajudou." Tomás fica abalado e fala: "Não, isso não pode estar acontecendo. A minha mãe não faria uma coisa dessa. Ela não chegaria a tanto." Shirley, com raiva da loira, diz: "Foi ela sim. O Guga era o amante dela. E foi ela que pediu para que o Guga eliminasse o Henrique." Isis será desmascarada e os seguranças, ao chegar, chamarão a polícia e a levarão presa. Berta perdoará Shirley e irá reatar o seu casamento. Tomás irá abandonar sua mãe na prisão e nunca mais irá visitar a megera. Já Berta o acolherá e dirá que o rapaz será sempre o seu neto. Robson terá um plano terrível para separar Gael de Fátima. O rapaz, ao cair na armadilha de Robson, ficará completamente arrasado. E Fátima, ao se aproximar do namorado, ela grita: "Eu nunca mais quero te ver. Some da minha frente agora." Robson percebe que o seu plano tinha funcionado. Ele tentará se aproveitar da fragilidade da ex-esposa para voltar com ela. No entanto, Gael conseguirá virar o jogo e preparará um castigo terrível para o vilão. Isso tudo acontecerá quando Robson estiver bebendo no resort, junto de Iberê. O Crápula olha para Gael e avisa a Iberê: "Aquele infeliz vai pagar caro pelo que fez comigo." Iberê o encara e pergunta: "Do que você está falando, Robson? Você por acaso está falando do Gael?" Robson, sem pensar duas vezes, diz: "É claro que é dele. De quem mais seria?" Iberê, ao escutar aquilo, responde: "Mas o que foi que ele fez com você? Não vai me dizer que você ainda não superou a Fátima?" Robson, furioso, afirma: "Eu nunca vou superar a Fátima. Eu não vou engolir a afronta desse infeliz. Ele roubou o meu emprego, a minha mulher e até o modo em que eu me visto. Mas o que é dele já está guardado." Iberê, não gostando nada daquela história, ele fala: "Se eu fosse você, deixava as coisas como estão e não procurava confusão. Aceita que a Fátima escolheu ele e ponto final." Robson não se conforma e avisa: "Isso eu nunca vou fazer. E te garanto que amanhã mesmo esses dois não vão estar mais juntos." Iberê, percebendo que o ex-marido de Fátima estava armando alguma coisa, ele questiona: "Eu posso saber o que você está pensando em fazer?" Robson o encara e responde: "Eu? Nada. Mas alguma coisa me diz que a Fátima logo vai descobrir
quem é o Gael de verdade. Esse infeliz, ladrão de mulher e emprego dos outros, vai ter o que merece. Iberê pensa um pouco e diz: você sabe muito bem que o Gael não te roubou a Fátima e nem mesmo o teu trabalho. Você que perdeu os dois quando decidiu dar em cima da filha do Hugo. Robson, ao escutar aquilo, fala: eu nunca dei em cima da Bruna. Eu já falei isso diversas vezes. Iberê olha para o ex-gerente e fica calado. Enquanto isso, Fátima chegará na casa de Gael e ao entrar, ela fala: eu recebi a tua mensagem. Aconteceu alguma coisa, meu amor. No entanto, ela será surpreendida ao encontrar uma mulher no quarto de seu namorado. Fátima se aproxima da moça e pergunta: eu posso saber quem é você e o que você está fazendo aqui? A mulher se apresenta e diz: eu me chamo Soraya e sou uma amiga do Gael, se é que você me entende. Fátima a encara e responde: não, eu não entendo. Você poderia explicar melhor para que eu entendesse? Soraya então conta: o Gael me chama de vez em quando ele quer se divertir. Fátima, furiosa, questiona: que eu saiba, o Gael tem uma outra namorada. Você não sabia disso? Soraya, sem pensar duas vezes, fala: eu sabia sim, mas eu não tenho ciúmes. E além do mais, o Gael me disse que é só um caso passageiro. Ele me disse que nunca iria assumir uma mulher grávida, e muito menos de outro. Fátima fica completamente abalada e Soraya continua dizendo: e a senhora é o que do Gael? A mãe ou a tia? Fátima, ao escutar aquilo, fica arrasada e responde: mãe? Tia? É isso que você acha que eu sou do Gael? Soraya se aproxima e fala: pela tua idade, só pode ser uma dessas duas coisas, não é mesmo? Fátima a encara e pede: me faça um favor. Diga ao Gael para nunca mais me procurar. Avise a ele que a Fátima, a mãe ou a tia dele, passou aqui e viu quem ele era de verdade. E após falar aquilo, ela sai. E Soraya, sozinha, fala consigo mesma. Pelo visto, ela ficou furiosa. Eu só espero que o Robson me pague muito bem por esse teatro. E em seguida, ela manda uma mensagem para Robson, avisando que já tinha feito o que ele pediu. O Crápula, ao ler, se alegra e vai em direção de Gael e fala: e como está Fátima? Ela está bem? Gael acha estranho a pergunta de Robson e questiona: que pergunta é essa, Robson? Para que você quer tanto saber da Fátima? Robson o encara e diz: como para quê? Ela ainda é a mãe do meu filho e minha ex-mulher. Inclusive, eu acho que você não a está tratando como ela merece. Gael, ao escutar aquilo, fica com uma pulga atrás da orelha e pede uma explicação. E Robson então joga a sua isca e fala: se você quiser um conselho de amigo, eu iria para casa agora mesmo. Alguma coisa me diz que a Fátima está querendo falar com você. Gael, não gostando nada daquela história, ele se aproxima ainda mais e avisa: eu vou agora mesmo até a Fátima, mas se você tiver feito alguma coisa com ela, você vai se arrepender. E ao terminar de falar, o rapaz sai e vai em direção da casa de sua amada. Já Robson, ao ver Gael se afastando, ele diz a si mesmo: esse idiota
chegará todo preocupado na casa da Fátima e nem imagina o que espera por ele. Enquanto isso, Fátima em sua casa estará completamente arrasada e fala consigo mesma: eu fui muito burra. É claro que um rapaz jovem como Gael nunca iria querer nada de sério comigo. É claro que ele teria uma outra mulher, mais jovem. E naquele mesmo instante, Fátima escutará alguém na porta. E ao abrir, ela vê Gael e o rapaz entra. Fátima, furiosa, o encara e pergunta: eu posso saber o que você veio fazer aqui? Gael, ao ver a sua amada abalada, ele fala: eu vim porque eu estava preocupado com você. Eu queria saber se você estava bem. Fátima, com sangue nos olhos, grita: a Soraya te ligou, Gael. Ela falou que a tua máscara de bom moço caiu. O rapaz não irá entender e pedirá uma explicação. Fátima se aproxima e diz: não se faça de besta. Você sabe exatamente do que eu tô falando. Gael jura que não sabe de nada. E Fátima grita: eu estou falando da Soraya, a mulher que eu encontrei no teu apartamento, hoje mais cedo. O rapaz, sem entender, garante: eu não sei do que você está falando, Fátima. Eu juro que não conheço nenhuma mulher chamada Soraya. Fátima olha para o gerente e questiona: muita coincidência você chegar aqui, na minha casa, logo depois que eu encontrei aquela mulher no teu apartamento. Gael pensa um pouco e diz: eu não sabia de nada dessa história. Eu só vim aqui porque o Robson falou algumas besteiras sobre você e eu queria ver se você estava bem. Fátima o encara com mais raiva ainda e Gael continua falando: espera, só pode ter sido o Robson. Ele deve ter armado para nós dois. Fátima, indignada, fala: não tem coisa que eu tenha mais nojo que um homem que não assume o que é de verdade. Admita, você nunca quis nada comigo. Eu só fui uma aventura para você. Mas é claro, veja só a nossa diferença de idade. Já era de se esperar que isso fosse acontecer mais cedo ou mais tarde. Gael tentará se explicar, mas Fátima o mandará embora. E naquela mesma noite, Iberê estará bebendo e ao ver Gael passando triste, ele o chama e pergunta o que tinha acontecido. Gael contará de sua briga com Fátima e fala que não faz ideia de como tudo aquilo aconteceu. Iberê o encara e avisa: eu tenho certeza que o Robson tem dedo nisso tudo. Gael concorda e diz que também suspeitou que fosse obra do ex-gerente. Iberê, ao escutar aquilo, ele garante: você não se preocupe, que eu vou falar com alguns amigos e vou tentar descobrir como ele fez tudo isso. Só me diga o nome dessa garota. Gael, sem perder tempo, fala: o nome dela parece que é Soraya. E após falar aquilo, o rapaz, triste, sai e vai embora. Já no dia seguinte, Iberê vai ao encontro de Gael e avisa: eu achei a garota que você me falou e já descobri tudo o que aconteceu. Gael, ao escutar aquilo, se alegra e questiona: e como você descobriu quem era essa garota tão rápido assim? Iberê explica: a Lorena já conhecia a Soraya e parece que ela é a maior 171 da comunidade. Gael o encara e diz: o Robson deve ter pagado a ela para armar para mim. Mas e agora?
Como eu vou provar a minha inocência? Iberê olha para o amigo e avisa. Você não se preocupe, que eu já pensei em tudo. É só você fazer o que eu vou dizer para você. Gael se aproxima ainda mais e, ao escutar, ele arregala os olhos e pergunta: Você faria isso por mim? Sério? Eu nem sei como te agradecer. Iberê fala que não é necessário e pede para que o rapaz se apresse. E Gael responde: Pois eu vou agora mesmo. E após terminar de falar, ele sai e vai em direção da casa de Fátima. No entanto, Robson já estará lá e o Crápula se aproveita do momento de fragilidade da ex e fala: Eu soube do que aconteceu e vim saber se você está bem. Fátima o encara e pergunta: Do que você está falando, Robson? Do que você está sabendo? O canalha se aproxima e diz: Da traição do Gael. Eu soube que você descobriu que ele estava te traindo. Fátima estranha e questiona: E como você sabe de uma coisa dessa? Robson olha para a ex e responde: Bem, na verdade todos já sabiam. Eu não contei nada antes porque não queria que você se magoasse. Mas acontece que todos na comunidade já sabiam que o Gael tinha um caso com essa moça. Fátima, ao escutar aquilo, fala: Então, eu era a única sendo feita de besta, enquanto todos já sabiam a verdade. Eu sou muito burra mesmo. Robson se aproxima ainda mais e avisa: É isso que se acontece quando se relaciona com uma pessoa mais jovem. Tava na cara que isso iria acontecer, mais cedo ou mais tarde. Fátima, arrasada, fica calada e Robson se aproveita da fragilidade da ex e diz: Eu até acho que nós dois sim somos um casal perfeito. Nós dois fizemos os nossos erros, mas vamos ter um filho juntos. E talvez o melhor é que nós voltemos a ser um casal novamente. Fátima, desiludida, responde: Talvez você tenha razão. Eu claramente errei com Gael. E aparentemente todos os homens são iguais. Então tanto vale estar com você, que pelo menos é o pai do meu filho. Robson comemora, mas logo em seguida, Gael chegará na casa de Fátima e grita: Eu tenho como provar a minha inocência. Robson o encara e pergunta: Mas o que é isso? Você entra sem bater agora? Saia daqui. Não quer nem sequer olhar na tua cara. O rapaz furioso grita: Cala tua boca. Eu vim aqui falar com a Fátima e não com você. Fátima, no entanto, avisa: Acontece que dessa vez o Robson tem razão. Eu não quero falar com você. Então, se você puder, saia da minha casa. Gael se recusa e afirma: Eu não irei embora, não antes de contar toda a verdade para você. Robson, em modo irônico, responde: Seja lá o que você quiser falar com a Fátima, eu vou estar aqui. Eu não vou deixar que você tente enganar ela novamente. O rapaz o encara e diz: Eu nunca enganei a Fátima e posso provar. E na verdade, é até bom que você esteja aqui. Fátima olha para Gael e pede: Fale logo. O que você tem para dizer? Que eu tenho que sair para trabalhar. Gael diz que não irá demorar e chama a Soraya. Fátima ouve a moça. Pergunta: Mas o que significa isso? O que essa mulher está fazendo aqui, na minha casa? Gael olha para sua amada e fala: Ela veio me ajudar a provar que eu sou inocente nisso tudo. E foi o Robson que armou para mim.
Robson grita dizendo que é mentira. E Fátima fala: você não acha mesmo que eu vou acreditar em você depois de tudo? Pegue essa tua namorada e saia daqui. Soraya toma a palavra e avisa: acontece que eu não sou a namorada do Gael. Eu só falei tudo aquilo para a senhora porque o Robson me pagou. Fátima, ao escutar aquilo, pergunta: e se isso é verdade, então por que você veio até aqui para desmentir toda essa história? Soraya, sem pensar duas vezes, responde: o Iberê me procurou e me explicou toda a situação. E me disse até que iria me pagar uma boa quantia para que eu contasse toda a verdade. Então, já que ele pagou, eu vim. Robson, furioso, chama os dois de mentirosos e diz: tá na cara que tudo isso é mentira. Você não pode acreditar em nada que esses dois falem. Soraya o encara e avisa: bem, eu posso provar. A garota pegará o celular e liga para Robson. O celular do Crápula então começará a tocar e Fátima pedirá para ver o celular dele. Fátima, ao ver, ela grita: então, era tudo verdade. Foi você que contratou essa garota. Robson diz que pode explicar e Fátima fala: eu vi com meus próprios olhos. Você tem o número dela salvo, como a gata Soraya. Robson, furioso, ameaça: você terá que devolver o meu dinheiro. Soraya o encara e responde: mas é claro que não. Eu fui paga para fazer aquele teatro e eu fiz. Mas nada me impedia de contar a verdade depois. Agora, se você realmente quer pedir o dinheiro de volta, eu posso pedir para o meu irmão ter uma conversa com você. Robson, com medo, diz que não será necessário. E vendo que o seu plano tinha falhado, ele sai logo em seguida, junto de Soraya. Já Fátima, ao se aproximar de Gael, pedirá desculpa e o rapaz fala: eu te amo e você nunca mais duvide disso. E a idade não me importa, tanto é que eu quero pedir você em casamento. Fátima, ao escutar aquilo, não pensa duas vezes e responde que sim. Agora deixe um coração se vocês acham que Gael e Fátima têm que ficarem juntos. Ou deixe um coração partido se vocês não gostam desse casal. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.